Caros amigos, aqui do Legião da Santa Cruz, Viva Cristo Rei! Nós estamos começando mais uma aula do nosso curso História das Conjurações Maçônicas e hoje nós falaremos sobre a fundação da Grande Loja, 1717, consequentemente a isto, a instituição da maçonaria filosófica. Perfeito? Antes de começarmos essa nossa nona aula, eu gostaria de falar aqui com você a respeito de duas iniciativas recentes que surgiram falando sobre maçonaria. Uma delas, a da Débora Barbosa, uma senhorita que é aluna do Olavo de Carvalho, seguidora do Olavo de Carvalho. E uma outra iniciativa que é do Centro Dom Bosco, um centro cultural que se intitula Católico, mas que está atrelado ao guru Olavo de Carvalho também. Ok? Recentemente, o Grande Oriente do Rio de Janeiro publicou uma lista mostrando que o senhor Olavo de Carvalho faz parte daquilo que eles chamam de maçons ilustres, ou seja, ele está nessa lista do Grande Oriente do Rio de Janeiro como um dos maçons ilustres que já passaram pelo Grande Oriente carioca. Outro assim, muitos sabem que Olavo de Carvalho foi iniciado na maçonaria romena, maçonaria de cunho perennialista. Portanto, a iniciativa do CDB e da senhora Débora Barbosa em tratar do tema maçonaria é absolutamente falho, é absolutamente canhestro, dado que eles não denunciam o grande promotor da ideia de uma compatibilidade, por exemplo, entre catolicismo e maçonaria aqui no Brasil, que é o senhor Olavo de Carvalho. No curso desses dois canais, né, seja do CDB, seja da Débora Barbosa, deveria constar uma observação a este fato, ou seja, que o Olavo de Carvalho é um maçom, e que o Olavo de Carvalho é um sujeito que vem infiltrando ideias esotéricas no meio católico. No entanto, eles não falam absolutamente nada disso e dão a entender que estão agora preocupados com a influência da maçonaria na sociedade brasileira, quando nós aqui no Legião da Santa Cruz já vínhamos falando disso há muito tempo atrás. Inclusive, por isso organizamos esse curso, para que dessemos uma fundamentação histórica, científica, embasada para o público em geral e para o público católico em específico, a respeito desse assunto, a fim de que preparássemos pessoas para uma luta comum contra o Grande Oriente. Então, não se deixem enganar. A iniciativa originária foi nossa, nós fomos os primeiros a organizar um curso realmente fundamentado, embasado sobre o assunto, e agora já estamos chegando aí à nossa nona aula, perfeito? Essas outras iniciativas são falhas, e me parece, inclusive, uma estratégia da própria maçonaria em fazer com que as pessoas que estão começando a despertar para esse tema não se desatrelem do guru Olavo de Carvalho, se mantenham ali ligados a ele, imaginando que grupos simpáticos ao Olavo estão dando combate à maçonaria. Na verdade, não é nada disso, né? Quem realmente está já há muito tempo falando sobre esse assunto aqui, organizando, e já com uma ementa, inclusive, uma bibliografia que oferecemos a vocês aí na nossa ementa, está lá no site, no blog do Legião da Santa Cruz já há muito tempo. Somos nós, né? Somos nós que estamos aí na vanguarda dessa iniciativa, né? Então, CDB e Débora Barbosa estão a anos-luz do que nós estamos dizendo aqui, e eles vieram mais para confundir do que para esclarecer, né? A gente pode até mais à frente gravar aí uma aula sobre os absurdos que a Débora Barbosa diz sobre maçonaria e sobre as insuficiências da análise que o CDB faz no que tange à maçonaria, perfeito? Mas hoje o nosso foco aqui é a nossa aula. Nós só queríamos introduzir falando disso, para que você que nos acompanha fique esclarecido aí a respeito desse assunto, tá? Não se deixe enganar por iniciativas farsescas, perfeito? Então a nossa aula hoje, como falávamos, é sobre a instituição da maçonaria filosófica em 1717, com a fundação da Grande Loja na Inglaterra, tá? Então nós vamos aqui dividir a nossa fala hoje em alguns pontos, começando a falar sobre essa transição da maçonaria operativa para a maçonaria filosófica, tá? Então, para marcar claramente esse ponto, nós temos que dizer o seguinte: a maçonaria, quando ela surge, né, a franca-maçonaria, quando ela surge como loja operativa, ou seja, como uma corporação de ofício ligada aos profissionais
da construção ali na Idade Média, tá bom? E com um processo, através de um processo longo e demorado, ela vai ganhando cada vez mais caráter especulativo, filosófico e esotérico. E esse processo ele finaliza em 1717 com a fundação da Grande Loja na Inglaterra. Então, a partir dali, a maçonaria definitivamente deixa, né, de ser uma corporação de ofício e passa a ser uma corporação de pensadores, livres pensadores, né, de filósofos, de escritores, de intelectuais que tinham um objetivo comum, ou seja, o de destruir a ordem absolutista europeia moderna e, consequentemente a isso, de destruir também a influência da Igreja Católica sobre a política da Europa, sobre a política mundial, abrindo brecha, abrindo caminho para uma nova era que seria dominada, né, e conduzida pelos franco-maçons, né, pela maçonaria filosófica. Perfeito? Enfim. Então esse ponto é fundamental de nós ressaltarmos. Um outro ponto também a respeito da fundação da Grande Loja é que quando ela é fundada em 1717 ali na Inglaterra, e depois nós temos aí as constituições de Anderson, né, um pastor protestante que regularizou a regra, né, de vida dos maçons, estabeleceu uma constituição, uma lei para os maçons. Nós temos um processo também de ecumenização da maçonaria chegando ao seu término, tá? Porque assim, a maçonaria lá medieval, que era a maçonaria corporativa dos pedreiros, ela era uma sociedade católica, tá? E depois ela foi adquirindo caráter esotérico, ela foi sendo penetrada por elementos de esoterismo, a gente já explicou isso aqui, elementos templários que se esoterizaram, etc. Mas mantinha-se uma carapaça exterior católica. E com o passar do tempo, com a emergência da Reforma Protestante, da Renascença, etc., e de uma série de ideias novas que contestavam a cultura católica medieval, o teocentrismo medieval, começaram a surgir dentro da maçonaria novas correntes de pensamento que se afastavam, né, daquela carapaça católica. Então a maçonaria ela foi ganhando cada vez mais o caráter de uma sociedade esotérica anticatólica. Tá? No período medieval, já no finalzinho do período medieval, início da Idade Moderna, vastas lojas maçônicas já eram esoterizadas, mas era um esoterismo que era visto como uma complementação do exoterismo católico, ou seja, para entrar nela tinha que ser católico, tinha que professar a fé católica, pelo menos externamente, e no máximo concebia-se que ali dentro, né, você teria acesso a certos conhecimentos ocultos que completariam aquilo que a doutrina católica não podia dar, né? Ou seja, era uma ideia de que, olha, aqui nós vamos te trazer um esoterismo, um conhecimento oculto que a igreja não fornece, mas que é um complemento daquilo que a igreja ensina, ou seja, uma amplificação, uma compreensão mais correta, né, dos mistérios referentes a Deus, etc. Bom, já era algo herético, né, evidentemente, porque partia do pressuposto de que havia um conhecimento oculto, né, e que a religião exterior, a religião exotérica católica, era apenas uma religião feita para o povão, para a massa, enquanto que os sujeitos mais iluminados, uma elite intelectual, teria que ter acesso realmente a um conhecimento oculto que iria para além daquilo que a igreja ensinava, né? Enfim, já era um contexto de heresia, né? Mas só que a coisa vai piorando com o passar do tempo à medida que a maçonaria ela deixa de ver essa carapaça católica e ganha uma carapaça mesmo de sociedade filosófica com objetivos anticatólicos, com objetivos de derrubada da ordem católica, da ordem monárquica ali do período moderno, perfeito? Enfim, e aí a maçonaria ela vira realmente uma ordem ecumênica, né? Uma sociedade ecumênica onde pessoas de diversas religiões vão ser aceitas, né? Protestantes, católicos, livre-pensadores, ateus, etc. Tá? Pessoas de diversas correntes de pensamento, né? De várias
filosofias e religiões, ok? Com a fundação da Grande Loja também ocorre a ampliação dos graus maçônicos, também é interessante notar. Por quê? Originalmente havia apenas 3 graus na maçonaria, né? O de aprendiz, o de companheiro e o de mestre. Depois foi acrescentado um 4º grau, né? O chamado grau do arco real, mas é um acréscimo. Então, originalmente eram 3 graus. Na verdade, originalmente eram 2 graus, aprendiz e companheiro. Depois surgiu de mestre, perfeito? E depois um 4º do arco real, mas com a instituição da maçonaria filosófica, surge aquilo que nós chamamos de rito escocês. E esse rito escocês vai ser baseado nos 33 graus. Tá? Eu vou aqui fazer uma leitura breve de algumas observações feitas pelo Carlos Maior Lopes e pelo Gonzalo Sanz Larry, 2 historiadores, que tratam dessa amplificação, dessa ampliação dos graus dentro da maçonaria. Eles dizem assim, no livro La Maçonnerie de la A à la Z, né, um dicionário que ambos organizaram a respeito de temas maçônicos. Cada um destes 4 graus tinha uma cerimônia de iniciação que incluía uma dramatização e a comunicação de conhecimentos secretos. Então estão falando aí dos 4 graus que eu citei, né? Aprendiz, companheiro e mestre, mais esse 4º do arco real que foi acrescentado depois. Enquanto aos chamados graus laterais, sua expansão, que por sua rapidez e variedade supõe uma autêntica explosão, teve lugar na França a partir do famoso discurso de Ramsay, no qual se punha em relação os maçons com os cavaleiros das cruzadas. Como consequência disso, existem hoje graus laterais ou superiores de todo tipo, e alguns deles han dado lugar a autênticos novos sistemas de maçonaria, o mais conhecido e extenso dos quais é o rito escocês antigo e aceito. Os graus laterais permitem aos maçons ir em busca de tanto prestígio social como lhe permita o seu bolso. Não é? A iniciação em cada um dos graus traz a necessidade de contribuir financeiramente para tal. Né? E também o adentrar-se num esoterismo tão longe como dure, ou tão profundamente como dure, como seja, melhor dizendo, a sua curiosidade. Há que destacar, todavia, que há graus que não se praticam e que se outorgam em bloco com outros graus de maior nível e importância, de forma que a única coisa que se pode citar deles é o seu nome, ou seja, são graus meramente simbólicos. Né? Então, nestes 33 graus, há realmente graus que são de iniciação, que levam a um conhecimento mais profundo de esoterismo, tá? E outros que são meramente simbólicos. Tá? A gente poderia citar aqui alguns deles, que são os seguintes. Tá? Os 3 primeiros graus são os da loja simbólica, que é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Do 4º ao 14º grau, nós temos os graus da loja de perfeição, que aí já é um outro degrau de iniciação. Mestre secreto, 4º grau, 5º grau, mestre perfeito, 6º grau, secretário íntimo, 7º, intendente dos edifícios, 8º, preboste e juiz, 9º, mestre eleito dos 9, 10º, ilustre eleito dos 9, 11º, sublime cavaleiro eleito, 12º, grande maestro, grande mestre, melhor dizendo, arquiteto, 13º, cavaleiro do arco real, e 14º, grande eleito ou sublime maçom. Agora nós temos um terceiro degrau aí, nesses 33 graus, que é o degrau dos capítulos. Então, o primeiro degrau é o da loja simbólica, o segundo, loja de perfeição, e o terceiro dos capítulos, que são os seguintes graus, do 15º ao 18º. 15º, cavaleiro do Oriente ou da espada. 16º, príncipe de Jerusalém.
17º, Cavaleiro do Oriente e Ocidente. 18º, Soberano Príncipe Rosa Cruz, ou Cavaleiro da Águia e do Pelicano. Agora nós temos, tá, o Areópago, ou Conselho, que forma aí o 4º degrau dos 33 graus da maçonaria. Vai do 19º grau ao 30º grau. São os seguintes: 19º, Grande Pontífice ou Sublime Escocês. 20º, Venerável Grão-Mestre de todas as lojas regulares. 21º, Noakita ou Cavaleiro Prussiano. 22º, Cavaleiro da Real Faixa, o Príncipe do Líbano. 23º, Chefe do Tabernáculo. 24º, Príncipe do Tabernáculo. 25º, Cavaleiro de Airaim, ou Serpente de Bronze. 26º, Príncipe Escocês Trinitário. 27º, Grande Comendador do Templo e Soberano Comendador do Templo de Jerusalém. 28º, Cavaleiro do Sol. 29º, Grande Escocês de São André da Escócia. 30º, Cavaleiro de Kadosh. E 31º, Grande Inspetor ou Inquisidor Comendador. Tá? E agora nós temos os dois últimos graus que fazem parte aqui do 5º degrau da maçonaria, que são fazem parte do consistório, tá? O 5º degrau, o consistório. Então, o 32º grau, que é o Sublime Príncipe do Real Segredos do Supremo Conselho, e o 33º grau, que é o do Soberano Grande Inspetor Geral, tá? Então, são esses os 33 graus do rito escocês, que é o rito mais utilizado dentro da maçonaria. Perfeito? Vamos lá. A composição destes 33 graus é de ordem simbólica e estrutural, como nós já dissemos, né? Alguns são apenas títulos, enquanto outros representam novas etapas de iniciação esotérica. Tá? A partir desses diversos graus, forjaram-se lojas dentro de lojas. Então isso aí é importantíssimo notar. Por quê? As lojas maçônicas que nós vemos aí no exterior, né? Quando andamos aí pelas cidades, nosso Brasil, nós vemos diversas vezes prédios onde funcionam lojas maçônicas. Tem lá o símbolo do G, né? O compasso e o esquadro, marcando bem onde os maçons se reúnem. Mas essas lojas aí, elas são apenas aquilo que nós chamamos de lojas simbólicas, né? São os primeiros 3 degraus da maçonaria, né? 3 graus da maçonaria, melhor dizendo, né? O primeiro degrau, que é o da loja simbólica, com os seus primeiros 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Perfeito? Então, essas lojas simbólicas, elas dão origem a outras lojas, tá? Lojas dentro de lojas. Essas outras lojas, elas não aparecem para o público. Elas são ainda mais secretas do que as próprias lojas simbólicas. Perfeito? Por exemplo, você tem lojas só de mestres, né, onde aprendizes e companheiros não participam. Né? O Padre de Lassou, numa obra que nós também estamos usando aqui na nossa ementa do curso, que é a Conjuração de Cristã, ele fala de 3 degraus, tá? Das sociedades secretas em geral. Tá? Nós falamos aqui de 5 degraus dentro da maçonaria. Ele fala de 3 estratos, melhor dizendo. Eu acho que pode usar esse termo para distinguir aqui dos degraus que existem na maçonaria, que são 5. Em cada um deles um conjunto de graus. Né? Então a gente poderia falar de 3 estratos, como diz o Padre de Lassou. O primeiro deles seria o extrato mesmo das lojas maçônicas, tá? Das lojas simbólicas, dessas lojas que nós vemos aí pelas ruas. O segundo degrau seria o da alta venda. Perfeito? A alta venda organizaria maçons de graus mais elevados em projetos de maior penetração e de maior alcance no que tange a transformação, a revolução maçônica dentro da sociedade humana em geral. E por fim nós teríamos o poder oculto, que seria o último extrato, tá? E que organizaria aqueles maçons mais influentes, mais poderosos, em lojas ainda mais ocultas e que teriam aí um alcance ainda maior do que a chamada alta venda. Perfeito? Bom, então isso é importante de nós ressaltarmos aqui, por quê?
Porque, assim, a maçonaria divide o trabalho dela como um exército divide, né? O exército tem lá o soldado, tem o sargento, tem o tenente, né? E muitas vezes, numa guerra, o que acontece? O que é conversado entre os generais não chega até os soldados. Chega ali até os tenentes que vão passar a ordem, né, para os sargentos, e depois vão comunicar aos soldados, sem saber exatamente o que foi discutido na cúpula, na alta cúpula. Então é mais ou menos assim que a maçonaria opera, né? Tem uma cúpula, que é esse poder oculto. Esse poder oculto determina o andamento das altas vendas, e as altas vendas dão o tom dentro das lojas. Então muitas das vezes você vê, por exemplo, maçom que participa de loja simbólica, né, e que não está nos graus mais altos, portanto não conhece essa estrutura toda aí, que acredita que a maçonaria é perfeitamente compatível com a Igreja Católica, que a maçonaria é só uma sociedade filantrópica, etc, etc. Essas babuzeiras que a gente costuma escutar por aí, né? Porque é um sujeito que ali é apenas um aprendiz, né, e que não tem exatamente a visão do todo, tá? Isso acontece muito. Então são pessoas às vezes até ignorantes, né, que estão dentro da maçonaria sem saber exatamente o que ela é, tá? Isso acontece bastante, né? E já os indivíduos que estão nos altos graus, né, da maçonaria, eles já têm consciência realmente que ela existe notadamente para destruir a Igreja Católica, para destruir a cristandade, em que pese ela dizer que aceita ali dentro todo tipo de pessoas, né? Um exemplo aqui que eu dou, posso falar porque é um exemplo que me toca pessoalmente, é o exemplo do meu avô, né, que foi maçom. Meu avô era católico, ele frequentara durante a sua adolescência e juventude o Mosteiro de São Bento aqui no Rio, né, ia nas missas lá no Mosteiro de São Bento. Depois ele se tornou maçom, acabou se afastando da igreja, porque ele foi subindo nos degraus. Ele chegou até o 30º grau, que é o grau de Cavaleiro Kadosh, tá? E ele, depois dessa iniciação que ele sofreu, ele passou a ter uma aversão absoluta ao catolicismo, e o empenho dele era justamente trabalhar pela demolição do catolicismo de todas as formas, né? Então, assim, eu tenho um exemplo desse na minha família, né? Posso falar com muita propriedade. Então, aqueles maçons de graus inferiores muitas vezes não têm esse engajamento porque eles não conhecem o que a maçonaria exatamente pretende. Os maçons de graus mais altos conhecem. E você só chega a esses degraus mais altos se você vai se comprometendo cada vez mais com esse projeto. Quer dizer, se os maçons mais elevados eles percebem que você tem capacidade de produzir algo nesse sentido, né? Você, sendo um católico, sei lá, você tem ali um potencial para se desviar da tua fé, da tua religião, eles vão te puxar para o alto, né? Vão te iniciar, vão fazer uma lavagem cerebral em sua mente, né? Vão trabalhar um esoterismo mais aprofundado na tua cabeça, a fim de que você possa virar um general, deixar de ser soldado, né? Para os soldados, eles fornecem apenas aquelas informações fundamentais e necessárias que eles podem saber sem que eles atrapalhem, né, os planos da maçonaria ou saiam. Um exemplo clássico também que eu posso dar aqui é que, por exemplo, na época que meu avô era ainda vivo, né, hoje ele é falecido, ele muitas das vezes se reunia com amigos maçons para articular apoios a candidaturas de pessoas que eram da maçonaria, que vinham como vereadores, deputados, etc. E muitas das vezes os aprendizes da loja eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento de que aqueles candidatos, né, faziam parte do alto escalão da maçonaria e que uma vez chegando ao poder, né, eles agiriam contra coisas que os aprendizes acreditavam, né? Digamos, um aprendiz lá que imaginava que era possível ser católico e maçom ao mesmo tempo, né? Ia lá trabalhar para um candidato a vereador maçom lá dos altos graus, que uma vez na política iria trabalhar para atrapalhar a igreja, né? Quer dizer, mas isso evidentemente não era passado e não é passado para o aprendiz. Então esse tipo de coisa existe muito na maçonaria. É assim que ela opera, no secretismo o mais completo possível, né?
E a divisão do trabalho da maçonaria através de lojas, dentro de lojas, atende a este objetivo. Perfeito? Bom, a gente vai continuar aqui, agora esclarecendo o seguinte, por que, né, uma pergunta muito interessante, né, por que a grande loja ela tem sua sede na Inglaterra, por que ela surgiu na Inglaterra, né, tentando aí organizar as lojas maçônicas que já existiam pelo mundo em torno de uma constituição. Por que surgiu lá na Inglaterra? Bom, a grande loja inglesa ela é uma síntese de uma série de coisas, né? Como a gente falou, a maçonaria ela surge lá na Idade Média como corporação de pedreiros e depois ela vai se esoterizando progressivamente. E a Inglaterra é um lugar para onde muitos templários que tinham se esoterizado lá na Terra Santa fugiram. Inglaterra e Escócia, né? De modo que eles vão formar lá na Escócia a chamada Ordem de Wellington, tá? E depois vai surgir uma outra ordem também de cavaleiros templários esoterizados, chamada Ordem de Kilwinning, que vão aos poucos se fundindo, é isso? E recebendo também elementos que vinham fruto aí da Renascença, da Reforma Protestante, etc. Cabe lembrar que a Inglaterra foi um dos focos, né, mais fervorosos no que tange à Reforma Protestante na Europa, ali no século XVI e XVII, né, porque começa com o anglicanismo, depois vão surgindo uma série de seitas ali na Inglaterra, né, calvinistas, presbiterianos, etc. E você vai ter uma guerra civil na Inglaterra em 1648 entre puritanos e anglicanos. E no meio desse tiroteio você tinha católicos também, etc. Então a Inglaterra era um caldeirão de seitas protestantes e muitos desses protestantes aderiram às lojas maçônicas porque elas eram locais de fermentação revolucionária. Tá? Uma outra coisa também interessante é que quando o Oliver Cromwell sobe ao poder na Inglaterra em 1648, 49, ali com a Revolução Puritana, ele vai abrir a Inglaterra para a vinda de elementos judeus, né, a população judaica. E os judeus traziam consigo o esoterismo cabalístico, que acabou também penetrando na maçonaria. Né, já vinha penetrando antes e assim, a penetração definitiva foi quando Cromwell abriu o país para os judeus. E desse fermento todo de protestantes, judeus, livres pensadores, etc., é que surgiu, né, a grande loja inglesa, que passa a ser, a partir daí, 1717, né, a sede mundial da maçonaria, ou seja, a Santa Sé da maçonaria, o Vaticano da maçonaria. Perfeito? Então é por isso que a coisa surgiu ali, e é por isso que a coisa está sediada ali. Né? A Inglaterra, então, é a pátria, né, da maçonaria filosófica, em razão de ter sido um local onde o protestantismo se deflagrou com muita efervescência e em razão de ser um local para onde boa parte dos judeus cabalísticos e que vinham sendo expulsos dos países católicos, como Portugal e Espanha, foram morar, né, na época do Cromwell, e dali eles entraram nessas lojas e começaram a utilizar essas lojas também como um veículo de ação política para a derrubada da ordem cristã, da ordem católica, da ordem monárquica europeia. Tá? O que vai levar às revoluções do século XVIII, isso aí é o tema da próxima aula. Perfeito? Das próximas aulas, melhor dizendo. Bom, a gente queria também hoje aqui falar brevemente de alguns símbolos, né, utilizados pela grande loja, que são importantes para a gente entender o que é exatamente a maçonaria. Tá? Vamos lá. O primeiro símbolo que nós gostaríamos de abordar aqui, tá, é o símbolo do G. Né? Vocês veem aí em várias lojas maçônicas, né, o G, né, o compasso esquadro, dentro do compasso esquadro, o G. Né? O G simboliza muita coisa. Né? Por exemplo, aqui o Gonzalo Larre e o Carlos Lopes dizem assim: o G é uma letra sagrada que aparece no centro do esquadro. É a primeira letra da palavra inglesa God, ou Deus. Isso aí denuncia, mais uma vez, a origem inglesa, né, da maçonaria filosófica. Outros maçons
a identificam com o G de geometria, símbolo da arte e da arquitetura. Esse símbolo se encontraria no Oriente, seria um símbolo venerável e etc. Bom, aí quando a gente vem aqui para geometria, os dois autores eles falam da seguinte maneira a respeito desse símbolo do significado da geometria dentro da maçonaria. Dizem assim: a geometria é uma palavra que provém do grego, que significa geo, terra, e metria, medida, quer dizer, a medida da terra. Também equivale a diva mater ou mater geradora, ou seja, a diva mater, né, diva, né, deusa mater, deusa mãe, ou a madre geratriz, né, aquela que gera, também chamada Geia, ou esposa de Urano e madre dos titãs, mãe dos titãs. Então, é lá na Teogonia da Grécia Antiga, né, que é um poema pagão de Hesíodo, fala da origem dos deuses e diz que os dois primeiros deuses eram Geia, a terra, e Urano, o céu. E do casamento do céu com a terra surgiram os titãs e surgiram os demais deuses. Perfeito? Então, alguns maçons também remetem à geometria, o G, né, a Geia, ou seja, a deusa mãe, né, a deusa terra. Por sua vez, o significado fundamental da letra G, que enlaça a maçonaria com os ensinamentos das escolas pitagóricas lá da antiguidade, está presente na primeira Constituição Maçônica de Anderson, de 1723, onde se escreve o seguinte sobre a geometria: Adão, nosso primeiro pai, criado à imagem e semelhança de Deus, o grande arquiteto do universo, teve escrito em seu coração, teve a geometria, né, escrita no seu coração, assim como as outras ciências liberais, né, as chamadas 7 artes, que formavam o trivium e o quadrivium. Indubitavelmente, Adão ensinou geometria a seus filhos e usou dela em várias artes e ofícios. E seus descendentes imitaram o seu régio exemplo, fomentando a nobre ciência e a útil arte. Cabe dizer que, lá no relato do Gênesis, diz que Caim construiu uma cidade. Então, segundo os maçons, né, Caim teria sido um dos primeiros aplicadores da ciência maçônica, tendo recebido a geometria de Adão, o conhecimento geométrico de Adão, construído uma cidade. Né? Nós até já falamos um pouco disso nas aulas anteriores. Tá? Então, vejam, o G, a maçonaria está referido aí. Primeiro, a deusa mãe, a deusa terra, né? E também uma ideia de que Adão teria sido o primeiro geômetra do universo, que ele teria recebido esses conhecimentos da parte do grande arquiteto do universo. Agora, os maçons chamam a Deus de grande arquiteto do universo, ou Gadu, mas o que significa exatamente esse conceito de grande arquiteto do universo? É a mesma coisa que o Deus cristão? É o mesmo conceito de Deus cristão? Eis a questão. Vamos lá. O Gonzalo Larra e o Carlos Lopes falam assim a respeito do grande arquiteto do universo. Gadu. Para os maçons, Gadu é o princípio ordenador da energia vital do mundo. Tá? Vejam bem, é o princípio ordenador da energia vital do mundo. Então ele não é um Deus pessoal. Ele é um princípio impessoal. Então, essa concepção de Deus é a concepção deísta, ou seja, Deus é um princípio impessoal. Não adianta rezar para ele. Ele não vai ouvir, ele é um princípio, tá? Da energia vital do mundo. Para alguns maçons é o símbolo de Deus, o princípio criador para outros. Porém, para todos é a lei, ou seja, é a lei da natureza. É a lei da natureza, é a natureza. Né? É o mundo, é a Terra, é o universo, é o cosmos. É por isso que muitos vão associar a concepção de Deus, a maçonaria, com uma ideia de panteísmo. Tá? Nas lojas do primeiro grau, nas lojas simbólicas que nós falamos, nas lojas de aprendizes, é a maneira de se referir a Deus. Tá? Então, ali, nas lojas de aprendizes, né? Aprendiz, companheiro, mestre, são as lojas simbólicas, que vocês veem por aí, é a forma pela qual eles se referem a Deus.
Mas, evidentemente, à medida que o maçom vai entrando em graus superiores, a concepção de Deus ela vai mudando, ela vai se enriquecendo com outras noções esotéricas mais aprofundadas. Tá? Também é o sobrenatural, a esperança antes da morte, o incognoscível, o inefável, o uno, o todo, o infinito, o onipotente, o valor, a perfeição, a garantia do bem, a ordem necessária, o indeterminável, o revelador da verdade, o alfa e o ômega, quem julga vivos e mortos, o amor e a misericórdia, o fim supremo, o rei terrestre, a voz da consciência, o neutro e impessoal. Não pertence a nenhuma doutrina em particular. E a substância ou ser em si dele é Deus homem, Deus Pai, Deus vivente, criador ou construtor. Então vejam, Deus pode ser nomeado como qualquer coisa, né? Como o revelador da verdade, como o perfeito, o onipotente, o uno, o indeterminável também, quer dizer, algo que você não pode dizer exatamente o que é, tá? A voz da consciência, né? Ou seja, a razão, né? E ele não pertence a nenhuma doutrina, segundo a definição maçônica, ou seja, o maçom ele vai para além de qualquer definição teológica a respeito de Deus. Né? Por isso, nós falávamos que a grande loja é ecumênica, ela aceita dentro dela qualquer pessoa de qualquer religião. Tá? Porque Deus, né, pode ser definido de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? E a substância de Deus, como mostra aqui os dois autores que nós citamos, né, ela é identificada com o homem, né, com a vida, né, Deus homem, Deus vivente, né, com a criação também, com o universo, né, a construção do universo, né, a ordem do universo, etc. Então, quer dizer, é uma indefinição absoluta a respeito do conceito relativo a Deus. Tá? Aqui, num outro livro, esse já do Leadbeater, né, muito conhecido, Charles Leadbeater, um maçom inglês, que também foi um dos pais da teosofia. Cabe lembrar também que os maçons eles foram aí fundadores de uma série de seitas, né, nos últimos séculos. A teosofia é uma delas. Aqui o Leadbeater, né, ele vai falar da seguinte forma em relação aos deuses pagãos. Tá? Aqui na página 36 desse livro, Pequena História da Maçonaria, ele diz assim, comentando sobre a religião egípcia, perfeito? Ele diz assim, veremos pelo relato anterior que o povo egípcio já se achava familiarizado com as divindades, antes com as formas divinas de Osíris, Ísis e Horus. E a tarefa do instrutor do mundo consistiu em chamar-lhes a atenção para o verdadeiro significado dessas três pessoas, ou seja, desses três deuses. Ignoramos em que época foi ali introduzido o conhecimento desses três aspectos de Deus, mas na ocasião de nossa experiência tinham seus lugares na simbologia dos mistérios. Vejam o que ele fala. Três aspectos de Deus. Segundo o Leadbeater, Osíris, Ísis e Horus eram apenas, esses deuses pagãos todos, eles são apenas aspectos do Gadu, da divindade. Tá? Aí ele continua explicando da seguinte forma, né? Ísis, a quem estavam adstritos os mistérios menores, não era apenas o princípio feminino expresso na natureza, mas também um ser real e muito elevado, tal como Cristo, que é a vida universal, ou o segundo Logos. Também um alto oficial da hierarquia oculta. Então, segundo Leadbeater, tá, Ísis é uma personagem que teria existido no passado remoto do Egito, que teria sido uma espécie de personificação da divindade na Terra, tá? Princípio feminino da divindade na Terra, como Cristo foi a personificação da vida universal, né? Um segundo Logos, etc. Então, para o maçom, todos os personagens religiosos eles são perfeitamente encaixados dentro dessa conceituação do Gadu. Então, todos os deuses pagãos eles seriam, na verdade, apenas reflexos do deus Gadu, tá? Que não é o deus cristão. Né? O deus cristão ele é o Deus criador do universo, mas distinto do universo. Ele não é o universo, ele cria o universo, né?
cria o homem à sua imagem e semelhança, mas ele é sobrenatural, ele transcende o universo. O conceito maçônico, Gadu, ele pode ser identificado com o universo, com a lei universal, com o cosmos, com a natureza, com a matéria. Né? Por isso que a filosofia da maçonaria se aproxima do deísmo e do panteísmo. Perfeito? Bom, um outro símbolo também interessante, nós já falamos aqui do G, da geometria, do arquiteto do universo, né? E do conceito de que em todas as religiões existem aspectos do Gadu, portanto todos os deuses das mais diferentes religiões são apenas aspectos parciais do Gadu. Só quem teria realmente o conhecimento total do Gadu seria o maçom. Cabe lembrar também de um outro símbolo muito interessante que ajuda a gente a entender o que é a maçonaria, né? Que é a trolha. O que é a trolha? A trolha é a pá do pedreiro. Tá? Só que no caso a trolha maçônica é uma pá bem triangular, né? Bem pontiaguda. Hoje a pá do pedreiro que a gente usa aqui, ela é meio circular na ponta. Né? Então essa trolha é um símbolo usado nos rituais maçônicos para falar do companheirismo que deve existir entre os maçons. E muito interessante, porque a trolha, ou a pá do pedreiro, ela existe para que você embosse, né, a parede. E ao emboçar a parede, o que o pedreiro faz? Ele esconde os defeitos da parede, né, as diferenças de prumo, né, e tal. De maneira que ele consegue igualar a parede todinha com um emboço. Esse é o trabalho da trolha, né, o trabalho da pá. Tá? Então o que simboliza a trolha dentro da ordem maçônica? Simboliza justamente o papel que todo maçom tem de escamotear, de esconder o defeito dos seus irmãos. Ou seja, o companheirismo, um tem que ajudar o outro. Um tem de se solidarizar com o outro. De maneira que existe um princípio da maçonaria que diz o seguinte: a lei interna da maçonaria, as leis internas, elas são superiores às leis externas, do mundo externo. Tá? Então, exemplo, né? Se um maçom descobre que um outro maçom cometeu um crime, por exemplo, para defender um irmão da maçonaria, ou para fazer com que os projetos da maçonaria avancem na sociedade, ele não pode revelar isso para as autoridades externas. Né? Ou seja, isso tem de ser escamoteado, coberto pela trolha, pelo companheirismo, pela amizade, né? Pelo espírito de fraternidade que existe entre os irmãos. Daí o lema, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, que é um lema maçônico, tá? E que envolve isso aí, né? O escamotear ações de outros maçons em prol da fraternidade maçônica, ou seja, em prol de que as ações, os projetos da maçonaria vão adiante. Inclusive, sobre isso tem um filme interessante, que é um filme ficcional, mas ele expressa muito bem essa realidade, que é o filme Sociedade Secreta. Inclusive, eu costumo passar esse filme para os meus alunos quando trato desse tema, quando leciono sobre Revolução Francesa, o papel da maçonaria na Revolução, onde mostra o seguinte: um sujeito que quer entrar para uma ordem paramaçônica, que é a Skull and Bones, que existe lá nos Estados Unidos. Depois a gente até vai falar sobre isso melhor, né, mais à frente. E, na ocasião, um sujeito descobre que o Skull se reunia lá num local ermo, secreto, e ele consegue capturar o livro, né, iniciático do Skull. De modo que um membro do Skull descobre isso, e aí ele briga com o sujeito que rouba, né, esse livro, e o sujeito acaba morrendo dentro, né, lá do templo do Skull. E aí o pai desse sujeito, que era um juiz, né, escamoteia toda a situação, articula com a polícia local, né, com a promotoria local, para que o crime seja jogado nas costas de outra pessoa e não do filho dele, né, justamente para impedir que a questão dos Skull and Bones venha à tona, que aquele segredo saia né, e venha a público. Enfim, então aí acontece ali todo um complô, né, onde os membros do Skull, todos eles se protegem um ao outro, para impedir que a coisa realmente faça água, né? Impedir que o membro do Skull seja criminalizado e que os planos do Skull vão à frente. Enfim, então é um filme interessante de se ver, né? Acho que dá para encontrar aí na internet. Sociedade Secreta, filme interessante, embora seja ficcional, ele trata muito bem disso, né? De que as questões internas ali
da Sociedade Secret School, que é uma sociedade paramaçônica, elas são resolvidas pelas leis internas do School. Mesmo que aconteça um crime, aquilo não pode ser levado para a autoridade pública cuidar. Então, é basicamente com base nisso que se fundamenta, né, o companheirismo maçônico. Perfeito? Então, a maçonaria é uma sociedade que ela busca, vamos dizer assim, estar acima e além das leis, né? Além dos partidos, além das facções. Isso também é importante notar. A maçonaria é uma sociedade que transcende a tudo, transcende partidos, facções, etc. Ela busca manietar todos os partidos e facções para as suas finalidades. Tá? E ela se vê como o templo de Salomão, né? Como a grande guia e mestra da humanidade em direção a uma nova era. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando aqui sobre a doutrina da maçonaria, e depois nós vamos entrar especificamente em Revolução Francesa, né, onde falaremos mais especificamente aí do papel da maçonaria no desencadeamento da Revolução, no curso da Revolução e etc. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima, fiquem com Deus, viva Cristo Rei e até mais. Um abraço.